Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Neemias, capítulo 7. Lista dos que voltaram do cativeiro. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores. E eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Para os 2.172, Cefatias 372, Ará 652, Pati Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818. Elon, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binui, 648. Bebai, 728. Azigade, 2.322. Adonica, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Azum, 328. Bezai, 324. Arife, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofá, 188. Anatote, 128. Bet Azimavete, 42. Kiriat Jearim, Sefira e Berote, 743. Ramá e Geba, 621. Mequimas, 122. Betel e Ai, 123. A outra Nebo, 52. A outra Elião, 1.254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adide e Ono,
1721, Sena 3.090, é isso mesmo, Sena 3.930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Jedaias, descendente de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua, Cadmiel, descendente de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salom, Ater, Tamon, Acubi, Anita e Sobai. 138. Grupos de famílias de sacerdotes. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Samai, Enã, Gidel, Gar, Reais, Rezim, Necoda, Gezã, Uzá, Pazeia, Bezai, Meonim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Aror, Basilite, Melda, Arza, Bacos, Cícera, Tama, Nesias e Atifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jala, Dacon, Gidel, Zefatias, Atil, Poquerete, Azebai e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam, havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaias, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Telmelá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer, mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de
servidores não puseram encontrar registros para provar de quem eram descendentes. Obaias, Acós e Barzilai, o antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai, havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tornado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. O número total dos judeus que votaram foi de 42.360. Seus escravos 7.337. Cantores e cantoras 245. Cavalos 736. Mulas 245. Camelos 435. Jumentos 6.620. Ofertas para a reconstrução do templo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o cubo e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram como os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.